Fala galera, aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo entre React, Angular e Vue. Bora lá? Bom galera, é um fato que hoje em dia na comunidade front-end as pessoas se dividem basicamente em três mundos. A galera que gosta muito de React, a galera que gosta muito de Angular e o pessoalzinho do Vue. Então no vídeo de hoje a gente vai bater um papo um pouco sobre o que são, na verdade, cada um desses nomes, né? O que ele se propõe a fazer, alguns prós, alguns contras, e aí depois a gente faz um comparativo aí sobre qual talvez seja o melhor, beleza? Bom pessoal, é sempre muito difícil falar sobre front-end, porque né, no final das contas vai muito de escolha, mas a gente vai tentar pegar aqui então alguns prós e contras mais técnicos de cada um desses itens, tá bom? Vamos começar então falando sobre o Angular. Quando a gente fala sobre Angular, pessoal, é muito importante a gente fazer uma segregação logo no começo. Por quê? Existe o que a gente chama de AngularJS, que a gente até pode entender como sendo talvez o primeiro Angular, e existe o que a gente chama de Angular 2+. Vamos tentar entender então um pouquinho sobre cada um, beleza? Bom, quando a gente fala sobre o AngularJS, ou no caso o primeiro Angular, vamos dizer assim, a gente está falando sobre um dos primeiros frameworks que surgiu para front-end, e o propósito dele era justamente trazer uma experiência mais robusta na hora que você fosse criar, por exemplo, um site. Então, o AngularJS, como o nome também sugere, ele fazia uso da linguagem JavaScript para te proporcionar uma interação com o teu código HTML. Então, você poderia, por exemplo, ficar replicando o seu código HTML, você poderia colocar condicionais, você poderia fazer uma série de modificações na tua tela utilizando o poder do JavaScript para manipular ali a sua DOM, né, a sua tela, no caso do front-end. Um outro ponto muito importante também para a gente falar sobre o Angular é que ele trouxe então a ideia do two-way binding, né, ou two-way data binding, alguma coisa assim. O que seria o two-way data binding, pessoal? No Angular ele trouxe uma ideia onde a tua model e a tua view ela está conectada. Como assim? Por exemplo, se eu tenho uma tela e que eu estou criando, por exemplo, um contador de cliques, né? E aí lá no meu back-end do front-end, como eu gosto de chamar, eu tenho essa minha variável lá no meu código do Angular sendo vinculada com a tela. Então, à medida que o número muda, eu mostro esse número renderizado. Então, existe essa conexão entre a nossa view e a nossa model, de forma que, à medida que o número muda aqui, eu renderizo essa mudança de forma automática, tá? Então, o Angular foi quem, basicamente, né, foi o pioneiro, talvez, nessa ideia de two-way data binding, beleza? Então, isso foi uma coisa muito legal que ele trouxe. Alguns pontos negativos do Angular, pessoal, é que ele é muito pesado, né? Na verdade, o AngularJS ele é muito pesado, ele tem muitos códigos, muitas estruturas por trás para que ele possa fazer tudo o que ele se propõe. Então, isso acaba não sendo muito atrativo para a comunidade de front-end. Um outro ponto sobre ele também aí que não é muito legal é que o Angular ele justamente teve essa ramificação, né? Então, quando isso aconteceu, acabou gerando uma certa insegurança nos programadores que, quando utilizavam o AngularJS e ele ramificou para o 2+, acabaram mudando para React e outras tecnologias, então também teve esse conflito. Um ponto legal sobre o Angular é que o JS é que ele é mantido pelo Google, então isso traz algum conforto para pessoas que querem utilizar ele ainda hoje em dia. Mas acaba tendo essa divisão de opinião de usar AngularJS ou usar algum outro tipo de biblioteca ou framework JavaScript, beleza? Falando agora sobre o Angular 2+, a conversa é um pouco diferente. Como eu falei, o Angular primeiro, vamos dizer assim, ele era muito pesado, ele era muito burocrático, era muito chatinho de fazer algumas coisas nele. Então o pessoal tomou a decisão de reescrever, né, assim, do zero praticamente, o novo Angular. Então o Angular 2+, ele já nasceu num contexto apropriado para o uso de TypeScript, né? E ele já nasceu muito mais leve, ele já nasceu muito mais assim performático, né? E dando suporte a muitas novas tecnologias da época. Então hoje o Angular aí já passou da versão 8, eu acho. Então assim, ele está ainda numa constante evolução e por isso a gente chama de 2+, né? Porque foi onde teve essa bifurcação.
Ainda alguns pontos negativos sobre o Angular é que ele continua ainda um pouco pesado, ele está bem mais leve do que a primeira versão, mas ele ainda continua um pouco pesado e, na verdade, é um pouco burocrático demais você criar soluções em Angular. Então, geralmente, ele é mais recomendado quando o teu projeto ele é grande, né? Vai ser um projeto de uma solução bem grande, bem robusta, então o Angular acaba sendo bem interessante nesse contexto. Ele tem muito suporte da comunidade, tem muita coisa na internet, muito material, e ele está numa constante evolução. Então, isso traz uma certa segurança. Então a gente podia dizer que algumas coisas positivas do Angular é que ele tem esse two-way data bind, que para vários contextos ele é muito interessante. Ele é um suite completo, né? É um framework completo de ferramentas, então ele te ajuda a manipular a DOM, a trazer condicionais e tudo mais. Então ele tem diversas ferramentas que te ajudam na criação do seu front-end, mas por outro lado ele tem esses pontos aí de ser muito pesado, é muito complexo, ficar escrevendo, né, o código nele ali, ele exige alguns padrões ali que você siga, então tem aí esses prós e contras. Beleza? Bora pro próximo. Bom, pessoal, o próximo que a gente vai falar agora é o React. O React, pessoal, ele, sim, só pra gente começar aqui o papo, é muito importante que você saiba que o React não é um framework. É isso mesmo, o React não é um framework. Ele é visto como uma biblioteca, né, para JavaScript, que ela te ajuda a fazer uma manipulação aí da sua DOM. Caso você precise de outras ferramentas, né, outros contextos de ajuda no seu front-end, é necessário que você instale outras bibliotecas para trabalhar aí em conjunto com o React, tá? Então, só para a gente começar o papo. Bom, pessoal, o React é uma tecnologia muito utilizada. Eu acredito, né, já dei uma pesquisada em alguns momentos, mas eu acredito que o React, desses três que a gente vai falar, ele seja talvez o mais utilizado globalmente e tem alguns motivos para isso, né? Então vamos entender um pouquinho cada um deles. O primeiro motivo, pessoal, que na minha opinião faz com que o React seja tão utilizado é justamente porque ele é muito leve, pessoal. Ele é muito leve, ele não vai ocupar muito espaço no bundle do seu front-end. Então, quando você está criando uma aplicação utilizando o React, ela não fica muito pesada como era no contexto do Angular, ele não traz um monte de coisa junto com ele, e justamente por isso vem um outro benefício do React, que é você instalar só o que você precisa, né? Então é muito comum, pessoal, nós vemos aplicações utilizando o React por aí, onde o maior pró, eu diria, né, que a pessoa vai acabar encontrando na utilização é que ela só vai instalar o que ela precisa. Enquanto, por exemplo, no Angular vem muita coisa junto e nem sempre você precisa de tudo aquilo, tá? Um outro contexto também, pessoal, sobre o React, mas aí já numa parte negativa, na minha opinião, é que o React, à medida que você vai criando uma solução mais extensa, eu diria, ele acaba ficando muito complexo de dar manutenção, né? Ele fica um pouco mais complexo de você entender as coisas, muito por conta do padrão que ele segue de escrita de código, né? Um contexto importante também da gente falar é do uso do Redux, né? Que é a ferramenta de gerenciamento de estado global do React, que então assim, quase sempre você vai querer utilizar o Redux na sua aplicação, mas ele também traz uma complexidade maior para o seu código. Então, enquanto no Angular a gente tem um código um pouco mais simples, né? Mas ele é muito pesado, é muito burocrático de escrever algumas coisas, nós temos, por outro lado, o React, que ele é muito mais leve, só que a escrita do código acaba sendo um pouco mais chatinha na hora de fazer, um pouco mais complexa, vai exigir um pouco mais de conhecimento da parte do programador para criar e para manter aquele código. Bom, galera, por último aqui agora, né, mas não menos importante, nós temos o Vue, ou Vue, né? Cada um chama do jeito que achar melhor. Bom, o Vue, pessoal, ele é um framework JavaScript, né? Só que ele é o mais novo desses três que a gente está falando hoje, né? O que isso causa, pessoal? Ele não é ainda muito utilizado globalmente em relação aos outros dois, né? Entretanto, eu gosto de definir o Vue como o melhor dos dois mundos. Então, ele não é nem muito pesado como o Angular e nem muito complexo, né, como o React. Então você consegue criar um código bem tranquilo de se ler, né, de entender o que está acontecendo, você só instala o necessário, você tem ali toda uma suite de ferramentas te apoiando que é leve, então eu vejo o Vue como o melhor dos dois mundos.
Bom, quando a gente fala sobre partes negativas do Vue, ele também, com certeza tem, né? E uma delas é justamente o fato dele não ser amplamente utilizado globalmente, né? O que isso impacta? Impacta que ele ainda não tem muito suporte pela comunidade, né? Você não tem muita coisa sobre ele na internet, como você tem as outras duas tecnologias de front-end que a gente já mencionou, né? Então, assim, o Vue ele vem se destacando, ele vem aí evoluindo, à medida que o tempo está passando, mais pessoas estão utilizando, e eu te convido, de repente, a tentar o Vue, com certeza, eu acho que você vai gostar, ele é muito interessante, é muito fácil de criar front-end com ele, pode ser uma boa opção aí nos seus projetos. Beleza? Um outro ponto negativo do Vue, pessoal, é que como ele está unindo esses dois mundos, pode ser que pessoas que tenham experiência com um ou com o outro lado acabam achando o Vue um pouco mais complexo, né? Porque, como eu falei, o fato dele ser leve e também ser um código mais simples, se eu estou muito acostumado a programar em React, pode ser que na hora que eu for programar com Vue eu vou sentir falta de uma ou outra prática que não era muito legal, mas que eu estava acostumado. Então a forma de escrever código do Vue pode acabar sendo um pouco mais estranha para quem aí é muito fã de uma ou de outra tecnologia, tá? Mas é um ponto negativo bem pequenininho, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. A gente vai deixar alguns links na descrição para você saber mais sobre Angular, React e Vue. Se por um acaso você tem alguma dúvida, né, tá utilizando, tem alguma dúvida sobre essas tecnologias, pode deixar no comentário, a gente vai tentar te ajudar. Te convido a nos seguir lá no Instagram, a gente sempre solta conteúdo muito relevante sobre a área de tecnologia. Vai estar aqui embaixo, né, o @ para você poder seguir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, nos ajuda muito, tá? Que a gente vai saber que você está gostando do conteúdo, a gente vai continuar produzindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você sempre será notificado à medida que a gente soltar novos conteúdos. E é isso, beleza? Pessoal, um abraço, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.